Bueno, professor, hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito interessante, mais uma coisa interessante aí dos Guarani e das missões. Nós vamos conversar sobre a alimentação nos povoados jesuíticos Guarani. Geralmente ouvimos dizer que os indígenas recebiam uma porção diária de carne para sua alimentação. Certamente essa era a mistura, mas quais eram os outros alimentos que eles consumiam diariamente? Buenas, Argemiro. De fato era assim mesmo. Então eu te convido a dialogarmos com as informações trazidas sobre o assunto, principalmente por dois missionários jesuítas, o Padre Montoya, que atuou no início da criação das reduções, e o Padre Cardiel, que trabalhou no final da experiência missionária jesuítica na América. Há entre os relatos desses dois um período de mais de 100 anos, e por isso vamos entremeá-lo com informações trazidas por outros missionários que viveram nesse tempo entre os Guarani reduzidos. Os indígenas missioneiros tiveram acesso, dentro dos povoados jesuíticos, a carne bovina, de ovelha e de galinha, a pratos feitos à base de trigo, mas não abandonaram a sua alimentação tradicional. Tradicionalmente, a base de sua alimentação era e continua sendo nos povoados o milho e a mandioca, alimentos acompanhados de outros grãos e raízes, como as batatas, de legumes, de carne de caça, de peixes, de cobras e de pássaros, e também de frutas silvestres, como a banana da terra, o araticum, o guaimbé, planta com a qual também faziam cordas fortíssimas, a guavira e tantas outras frutas. Com esses produtos alimentares, os indígenas preparavam uma grande quantidade de pratos. Os jesuítas também acabaram tomando para si vários desses alimentos. Antônio, mas fiquei curioso. Como assim? Que pratos eram esses? Argemiro, os indígenas preferiam o milho ao trigo. Ele era consumido tanto verde quanto seco, assado, torrado ou cozido. Ele podia ser cozido inteiro ou moído com o uso de pilão. Com ele, os Guarani faziam tortilhas cozidas que eram muito apreciadas, além de colocá-lo na maioria de seus ensopados. O mingau de milho, o ancestral da polenta, mais espesso ou ralo, ou misturado com ervas, era considerado uma iguaria pelos Guarani. Mas havia um preparado que era consumido antes da entrada nas missões jesuíticas e que ingressou nos povoados missioneiros, a xixa, chamada de caguim. Porém, a regra que se devia seguir era não deixá-la fermentar por muito tempo para que não se transformasse em bebida alcoólica. E esse foi um problema que os missionários tiveram de atacar o tempo todo. A rigor, o gosto dessa xixa lembra o do caldo doce da canjica. Ela era também um alimento muito rico em nutrientes, sendo ainda hoje consumida pelos povos Guarani e pelos curiosos como eu. Outro alimento que damos destaque é a mandioca. Como diziam os missionários, o pão dos Guarani. Eles a consumiam cozida, assada, no borralho, mas também ralada ou moída e seca ao sol, ou tostada no fogo, como farinha, fresca ou granulada, ou ainda curtida vários dias na água. Os missionários negativamente chamavam essa mandioca curtida de mandioca podre. Com ela preparavam também diversos pratos, como os famosos bolos de mandioca curtida, uma versão antiga dos bolos de mandioca pubada de hoje. Com a mandioca ralada ou moída, preparavam a chipa, uma espécie de rosca ainda hoje muito consumida no Paraguai e no Brasil. Ao lado da mandioca, inúmeros tipos de batatas, de abóboras e feijões eram utilizados na culinária guarani, com os quais se preparavam inúmeros pratos. Tenho também de falar dos diversos tipos de farinha que produziam, guardavam e consumiam para além das já citadas farinha de mandioca e de milho. Os Guarani utilizavam farinha de alfarroba,
de peixe e também da casca da mandioca. E como era o modo de cozinhar e de comer nos povoados missioneiros? Argemiro, os povos Guarani já produziam cerâmica antes da chegada dos missionários e continuaram a produzi-la nos povoados missioneiros. Suas panelas e recipientes eram, na sua maioria, de barro, colocadas sobre pedras ou blocos de barro, que era o seu fogão, e a lenha queimava no seu entremeio. A carne geralmente era assada diretamente no fogo, em espetos de madeira, mas, assim como os feijões e favas e outros pratos, poderia ser cozida nas panelas de barro. O sal, artigo caro e raro nas missões, entretanto, não era acrescentado costumeiramente pelos indígenas na panela, mas os alimentos podiam ser passados nele depois de cozidos, como se fosse um molho. Os alimentos eram consumidos do prato principal, feito de madeira, e virá nhaimbe, de barro, nhaimbe e quatiapiré, ou de porongo, e arebireruçu, diretamente com a mão, revolvendo-os na farinha. E quais eram os pratos consumidos nas festas dos povoados? Em quase todas as festas, nos casamentos e nas chegadas de viagens, havia o que os missionários chamavam de banquetes, realizados nos alpendres das casas e nunca no seu interior. Nesses momentos, cada cacique recebia pela manhã uma vaca para ser consumida com os seus. Essas churrascadas eram acompanhadas por pratos feitos com batatas, mandiocas e legumes. Alguns poucos indígenas que haviam sido padeiros na casa do padre faziam pães de trigo nesses dias. Nesses banquetes podiam também assar galinhas e tomar da sua tradicional xixa, como indica o padre cardeal, de modo que, ao lado das cabaças de xixa, o maiordomo, por ordem do padre, colocava um pouco de sal, outro de erva mate, outro de mel de cana doce, outro de fumo, que seria mascado pelos indígenas, um saco de pêssegos secos, um saco com laranjas da China e outras coisas conforme a época. E a alimentação dos padres era a mesma que a dos indígenas? Os padres partilhavam muito da dieta indígena, Argemiro. Eles comiam ovos, peixe, carne bovina, de ovelha, de caça, legumes, trigo, com o qual se faziam pães e biscoitos, mel, frutas trazidas do além-mar e também silvestres. Assim como os indígenas comiam mandioca. O vinho para a missa, que não fosse produzido nos povoados, era fornecido com o recurso anual que recebiam da coroa espanhola, através do procurador das missões que no século XVIII residia no povoado de Candelária. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Agudjevete. Obrigado!